Boa noite, eu sou Gleice e você está no programa Metamorfose. Quero lembrar a vocês que a gente continua nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify, TikTok e YouTube. E você aí de casa pode nos assistir toda segunda-feira às 21 horas aqui na Rede TV. O Metamorfose ele traz a cada segunda-feira convidados especiais. E a nossa convidada de hoje é uma mulher que transformou sua profissão em uma missão. A doutora Renata Rossato é médica, anestesiologista, especialista em dor, empresária, mãe e idealizadora da metodologia Solievo. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada, meninas. Uma alegria, viu, estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer receber você, viu? E Renata, você é conhecida por uma abordagem que integra ciência, cuidado e propósito, certo? Exato. Como que você ajuda as pessoas a se recuperarem de dor, muitas vezes que rouba aquela liberdade, qualidade de vida, e uma coisa que não é tão comum, né? Longe da realidade de muita gente. Eu acho que o segredo do nosso sucesso tem sido justamente essa abordagem, que é claro que tem a base na ciência, né? Na evidência científica, nos estudos, o que a literatura médica traz pra gente, mas não se limita a isso. Então a gente tem uma abordagem multidisciplinar em que a gente cuida também das emoções do paciente, da reintegração social dele. Eu costumo dizer que lá nós não tratamos dores, nós tratamos pessoas. Então eu acredito que esse seja o nosso diferencial, né? E o grande motivador desses bons resultados que nós temos lá no consultório. É porque dizem, né, que a dor ela também é psicológica. Eu costumo explicar para os pacientes isso, inclusive, Gleice, que é até anatômico isso. Existe um caminho no cérebro onde a dor e as emoções passam, divide lugar. Então, tanto as emoções influenciam na dor, na percepção da dor, quanto a dor também influencia nas emoções. Então, tem muita relação. É isso que eu ia perguntar, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. A dor, né, ou o abalo nas emoções. Isso vai depender da história da pessoa, né? Muitas pessoas, elas têm uma história de um trauma, uma questão física mesmo, anatômica, que levou a um processo doloroso que não foi resolvido e se cronificou. E a gente fala que dor crônica é aquela que dura mais de 3 meses, e isso começa a impactar tanto na vida social, emocional da pessoa, mas a gente também tem alguns casos em que eu falo que são dores emocionais, né? Elas precedem muitas vezes uma dor física crônica. Então tem os casos que nós conhecemos muito de fibromialgia, dores generalizadas, em que a gente às vezes percebe essa antecedência das dores emocionais e posteriormente uma dor física associada. Então vai depender de cada caso. É porque a fibromialgia parece que ela não tem muito... tem os sinais e sintomas, é um conjunto de sinais e sintomas, mas não tem uma causa específica. Ela não é bem esclarecida e não tem um exame que diagnostique, né? Então é da mesma forma, por exemplo, a cefaleia e a enxaqueca também? Certo, também, porque são doenças de diagnóstico clínico, né? Então são doenças, a gente fala até de exclusão, você exclui outras possibilidades, não tendo nenhuma outra explicação, então se fecha o diagnóstico clínico de enxaqueca, de cefaleia, de fibromialgia. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia, né? E a minha filha, que tem 7 anos, ela tem os mesmos sintomas que eu sempre tive da idade dela. E ela já apresenta hoje. Então eu não entendo, sim, não tenho essa capacidade de entender como que a fibromialgia é uma dor emocional, tem a ver com a emoção, já que ela é tão pequenininha e já tem esses sintomas. É por isso que é complexo, e não é todo mundo, não é da mesma forma para a mesma pessoa que as coisas acontecem. É um diagnóstico que a gente faz no final da linha, depois que a gente já observou várias coisas acontecendo, né? Então talvez a medicina ainda não consiga trazer essas respostas, ela não consiga diferenciar de fato tão detalhadamente, mas os recursos que a gente tem hoje é para a gente lidar com isso, até que a gente não consiga, né, entender melhor para prevenir ou detalhar melhor, a gente lida com essa abordagem integrada, que é o que tem mais resultados. Então, além de tratar as dores do corpo, também procurar entender no emocional a história de vida da pessoa, como que ela processa, o que para ela é dor. Você já parou para pensar nisso? Eu posso promover um trauma em você, esbarrar em você, da mesma forma que na Gleice, e vocês duas podem ter uma experiência dolorosa diferente. Porque limiar de dor também. Limiar de dor. E as vivências relacionadas à dor na sua vida e na vida dela
são diferentes. Isso faz com que você experimente a sensação da dor de uma forma e ela de outra. Então é complexo, né? É complexo. Então, eu tenho um limiar de dor muito alto, que fala quando você aguenta muito a dor. Sim. Aí o meu é baixíssimo, eu choro logo. Ó. Não, e é muito interessante, porque você falando a respeito, por exemplo, no meu caso eu tenho enxaqueca, e eu tenho cefaleia também. Só que assim, eu sei manejar as duas, né? A enxaqueca, dificilmente, é muito mais raro, é só realmente se eu abusar em várias situações, e daí ela pode acontecer. Então eu consigo controlar ela melhor, com alimentação, sono, meditação, e vai bem. Já a cefaleia, que é uma dor assim, mais superficial no crânio, ela já está numa situação mais crônica, porque eu aguento. Tipo assim, é uma dor que eu tenho, tá lá e assim, só dói se me apertar. Tipo assim, se eu apertar alguns pontos da minha cabeça, ele dói. Isso tem problema, porque eu fico pensando assim, que eu preciso ir ao médico, eu preciso ir lá nessa consulta com você, para o quê? Para não ficar nesse estado crônico, porque eu sei que o estado agudo é muito mais doloroso. E a cefaleia não me dá muito esse estado agudo, diferente da enxaqueca. Então eu vivo no estado crônico de dor e eu sei manejar ela, por exemplo, mas nesse mundo que a gente vive, é difícil, porque é muita correria, eu medito, eu faço toda a minha tarefa de casa. Mas eu acredito que ainda assim eu precisava olhar isso mais de perto. Com certeza, Paty. Eu gosto de explicar assim, o que você tem é uma dor crônica, né? Sim. Dor crônica, ela tem um CID, um Código Internacional de Doenças. Então, ela é uma doença, a dor crônica. Então, acho que isso já explica muita coisa. Então, de fato, sim, o fato de você sentir dor todos os dias, ou dia sim, dia não, por mais de 3 meses, te classifica como uma paciente com dor crônica, e isso sim precisa de atenção, precisa de cuidado. Mesmo porque a gente percebe nos casos de enxaqueca que tem às vezes a crise de enxaqueca que você sabe muito bem, né? Aquela que a luz atrapalha, precisa ficar no quarto escuro, náuseas, vômitos, não, você fica, você se resguarda, você para o que não dá pra vir gravar, né? Ok. A outra não, você tolera, mas uma ocorrência repetida dessa crise, que não é a crise de enxaqueca clássica, ela vai te conduzir possivelmente para uma cronificação da enxaqueca. Explicando de uma forma muito simples, porque o seu sistema de dor fica ativado e ele pode levar ao aumento das crises clássicas de enxaqueca que você tem. Então não é normal, né? A gente precisa cuidar, precisa de tratamento, cuidado, e isso que você faz a gente chama de tratamento natural da enxaqueca. É super válido, é extremamente importante. E quando virar crônico, fica mais difícil tratar? Fica mais difícil tratar. Aí a gente precisa de recursos mais avançados, a gente precisa entrar com a medicina intervencionista da dor, algumas medicações diferenciadas para a gente poder atingir o resultado. Por isso que a gente sempre fala, não deixa cronificar, percebeu que está saindo do normal, já procura logo uma orientação especializada, porque lá na frente fica pior, fica mais desgastante, fora que a gente nem tá falando do tanto de coisas que você deixa de fazer, né, quando você tá com dor durante esse período todo. Então, o prejuízo funcional é muito grande. E o teu método? Você tem a metodologia Solievo. Exato. Exatamente. Fala pra gente, o que seria isso? A metodologia Solievo, ela surgiu de uma necessidade, né, com os anos de atendimento em consultório, com dor crônica, eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia ali no consultório, sejam as medicações, as infiltrações e tudo mais, era muito bom, mas que quando o paciente não conseguia fazer a tarefa de casa, que às vezes não é sozinho, às vezes ele precisa de outros profissionais, acabava limitando a melhora dele, e isso frustrava todo mundo, né? Eu sabia que aquele paciente poderia evoluir, ter uma resposta melhor, e isso não acontecia. Então eu fui unindo ao meu tratamento médico pessoas, protocolos, escalas, que eu consigo então oferecer para o paciente o que é a solução para os principais pilares que estão sustentando aquela dor. Lembra que a gente falou que a dor não é só física, né? Então é um suporte integral para o paciente que tem dores crônicas, para que ele possa ter um alívio já mais rápido com a medicina intervencionista e sustentado com a reabilitação,
física, emocional, ajuste metabólico. Isso vai depender de cada paciente, porque cada paciente tem uma necessidade, né, individual, mas é basicamente esse cuidado da pessoa que sente dor e não só da dor propriamente dita. Entendi, porque pode, como você falou anteriormente, pode ter várias causas, né? Pode. Não só física, mas psicológica. Tem um acompanhamento também? Sim, psicólogo? a nossa metodologia ela é fundamentada num acompanhamento médico. Então, o paciente ele vai ser acompanhado durante todas as etapas desse tratamento, para que a gente possa entender se as coisas estão encaixadas, se no meio do caminho vai ser necessário algum ajuste, qual ajuste vai ser necessário. Então, esse é um grande diferencial também. Eu estava pensando aqui, né, é muito interessante quando você agrega outras coisas além da medicina, né, além de toda a ciência por trás, que fica realmente a gente vê o ser humano como um todo, né, na forma holística. Né? Exatamente. Eu acho muito lindo isso. Eu trabalho com o Enneagrama, que é um estudo das personalidades, né, e tanto eu quanto a Brace, a gente é mental, né, então nós somos da tríade dos mentais. Não somos o mesmo tipo, mas a gente pensa muito. Aí devo ser também, porque eu penso demais. E normalmente quem é de um grupo dos mentais tem mais atenção mesmo na parte da cabeça. E quem é do corpo, que daí tem as três inteligências, né? Seria o corpo, a mente e o coração. O coração é aquele pouco que sente mais angústia, mais aqui no peito. A parte do corpo é quem realmente às vezes tem uma fibromialgia ou mesmo a lombar. E os mentais sentem mais na cabeça. Eu falo assim, gente, é muito legal, porque assim, o exercício até que eu faço, você falar, né, integrativo, com um psicólogo, eu sou nessa psicologia, e daí eu faço o meu exercício de andar pelo Enneagrama, né, que é uma mandala, para que eu alivie as minhas dores, equilibre as minhas dores, até físicas, não somente emocionais. Então, assim, eu acho essa coisa, assim, da ciência, quando a ciência junta com a espiritualidade, ou mesmo, não precisa ser espiritualidade no sentido de religião, sim, mas espiritualidade mesmo. É muito bom. Paty, eu tenho formação, eu tenho especialização em desenvolvimento humano, e muito disso que eu faço hoje veio lá de trás, porque a gente precisa compreender as pessoas como um todo, né? Eu acho que esse é um grande eu fiquei encantada com o seu Instagram, gente, confere lá, porque essa coisa mais humanizada, né, Renato? Eu acho que as pessoas estão precisando disso, elas estão precisando desacelerar um pouco e ter um momento no consultório onde você pode olhar para os olhos dela, né, e trazê-la para perto, assim, no sentido, olha, vamos olhar para dentro de você. É um resgate, é o começo de um resgate, aquele momento ali no consultório, né? Eu falo que não é nenhuma consulta, já é o começo do tratamento. Né? A minha mãe, ela reclama muito, né, dessa... Eu acho que está mudando essa ideia do atendimento médico, né? Eu acho que a gente está transitando aí para algo muito mais humanizado realmente. Minha mãe reclama muito que, porque o médico nem olha na minha cara, não sei o quê. Porque realmente tinha essa cultura antes, né? De uma consulta rápida. Dificilmente você encontrava um médico que olhava, pegava na sua mão. Era mais técnico. Era aquilo ali no consultório, acabou. E hoje não, vendo essa transformação, você se sente mais acolhido e o tratamento se torna mais fácil, porque o paciente ele abraça, né, o tratamento daquele médico e os dois saem ganhando, né? Não é só com certeza, o paciente ou só o médico, né? E os principais... eu ia te perguntar primeiro sobre lombar. Como é que é essa questão que você trata essa dor na lombar? Como é que funciona isso? Porque aqui, ó, tem eu, o Léo também, tadinho, gente. Levantador de peso, né? O Léo é nadador, ele é jiu-jiteiro. Menina, só fica de bichinho, só vive com dor. Amor, você tem que ir aqui, viu? Eu vou levar uma tarde só pra eu já vou marcar em agosto. Como é que é essa questão da lombar? Fala um pouquinho pra gente. É uma dor muito comum, né? Muito grande, muitas pessoas. Acho que é uma incidência, uma das maiores que a gente tem hoje no Brasil. Motivo de afastamento no trabalho, assim como enxaqueca também. É bem recorrente. E nós fazemos muitos casos de lombares lá no consultório. Então, claro que eu sempre falo que depende muito de cada caso, né? O detalhamento do tratamento vai depender, mas em geral a gente tem, dentro do escopo do nosso tratamento de dores lombares, a gente faz o tratamento com a medicina intervencionista da dor, que são as aplicações, os bloqueios, infiltrações. Dependendo do caso, a gente faz algo mais avançado, como uma radiofrequência, ou o uso da medicina regenerativa, que são as células
do próprio corpo, que a gente faz a extração do sangue ou da medula óssea, células de gordura, enfim, isso vai depender de cada caso, e já integrado a esse sistema de reabilitação do paciente. Então, dentro de um período de mais ou menos 3 meses, esse paciente tem um grande resultado. O resultado ele já vem antes, né? Na verdade, a gente é muito comum a gente ver os nossos pacientes já no primeiro mês de tratamento, eles referem uma melhora de 80%. Isso é muito variável, mas é uma marca que comumente acontece. Sim. Então a gente fica muito tranquilo em dizer. E é por isso, porque é uma integração, né? Não é só a medicina anilha, não é só a infiltração, mas é olhar para o paciente como um todo e tratar desses pilares que estão causando. É um diagnóstico bem feito, né? Entender quais são as estruturas relacionadas, se é mais muscular, se são artrose nas articulações da coluna, se tem uma hérnia de disco associada ou não, e integrar essa reabilitação também bem completa, especializada para esse paciente. Nossa, deve ser muito satisfatório, né? Trazer essa estatística, porque a gente não tem uma coisa mais triste do que uma pessoa viver com dor, né? É muito. É muito. Eu com dor sou altamente irritável, irritante. Eu sou tudo. Cara, eu fico muito irritada. Muito desesperada. Então, por exemplo, o que eu gostei de você falar sobre essa integração, porque vamos supor, a pessoa chega tão desesperada. Se você fala, o médico, quando o médico fala, a gente acredita e a gente confia. É uma esperança, né? E às vezes assim, o médico indica lá uma infiltração fala, né? Infiltração, coloca medicamento e só. Mas e a causa? O que causou aquilo? Vai continuar fazendo errado? Vai continuar sentando? Então às vezes é um hábito, às vezes é um esforço repetitivo que a pessoa faz, né? Então, tanto é que, por exemplo, meu marido, ele teve uma época de dor na lombar, e daí quando ele descobriu que ele tinha que fortalecer o core dele, que ele começou, homem não gosta de fazer abdominal, e ele começou a fazer muito abdominal, gente, nunca mais teve. E era de ficar travado, assim, de não conseguir respirar. Daí ele começou com umas técnicas de um japonês que ia lá, fazia um shiatsu, sei lá o que era, e foi um médico muito bom, eu na época em Goiânia. E foi pra causa do problema, que ele era muito fraco nessa região, só liga para braço, peito, né, e malha a perna. E daí começou a mudar o treino dele. Faz muita diferença, Paty, porque se você faz uma infiltração no paciente, daqui a alguns meses ele está novamente da mesma forma que ele chegou para você. E é por isso que a metodologia, ela existiu, né? Houve essa necessidade, por essa sensibilidade da gente identificar essa melhora, que ou não acontecia de forma plena, ou a recorrência da dor em pouco tempo. Então não faz sentido, a gente precisa reabilitar esse paciente, a gente precisa tratar a dor, mas também prevenir a recorrência dela, né? E como é que eu faço para tratar esse, assim, eu vou sentindo os sintomas, eu já procuro um médico logo para não se tornar algo crônico, eu trazer sequelas? O ponto, né? Qual seria o momento certo de procurar? Isso, exatamente. Dores que irradiam para a perna, a gente falando de lombar, né? Dor que irradia para a perna. Irradiou uma vez, nunca mais. Ok, né? Às vezes isso acontece. Mas é uma dor que acaba recorrentemente irradiando para a perna. Uma dor que não melhora em repouso. Uma dor que dura mais de 3 meses. Uma dor que limita as suas atividades diárias, não tem posição. Sentar, deitar, tudo dói. Você está vendo que você está consumindo cartelas e cartelas de analgésicos, então são os pontos que a gente precisa identificar. Mas essa dor, eu preciso estar sentindo ela estática ou, por exemplo, se eu fazer uma academia, eu sempre sinto dor no meu joelho, em algum exercício. Isso aí eu já posso identificar como um sinal? Pode sim, pode identificar como um sinal. E aí, só lembrando que a gente não está falando de sinais mais graves. Então, por exemplo, perda de força, né? Alteração no momento de urinar ou de evacuar. Então, às vezes, perda de urina, evacuando sem querer. Alteração de sensibilidade, está percebendo que não está sentindo a perna, o membro inferior da forma como normalmente sentia, também são sinais que a gente precisa procurar um atendimento especializado já com mais urgência, tá? Porque pode haver alguma compressão neural, alguma coisa assim, que é mais importante a gente avaliar mais precocemente. A gente tem que estar atento aos sinais, né? Para realmente não ter esse problema mais à frente, né? Porque pode piorar, trazer até complicar mais o tratamento, né? Demorar mais para solucionar esse problema. E assim, no caso, vou voltar lá na enxaqueca, que eu acho que tem muita gente que tem enxaqueca, né? Muitas mulheres, né? E a gente é duro na queda, a gente às vezes aguenta, né? E vai indo. Mas só que a única coisa que é o medo, acho que geral, é o tal do AVC.
Quando é que tem essa relação? Eu tenho dor de cabeça, cefaleia, tem enxaqueca, ok. Mas e o AVC? Daí já é outro departamento, né? Uma dor muito aguda, com início muito rápido, que ela alcança assim um nível insuportável de uma forma muito rápida, sempre precisa ir ao médico. Mas eu falo assim, quando que esses pacientes que têm dor necessariamente tem que ter uma dor antes, já é uma pessoa enxaquecólica, já é uma pessoa que tem muita dor e tal, e daí desenvolve para um AVC ou não necessariamente? Não necessariamente. Não existe essa correlação direta, não é porque eu tenho AVC que eu tenho necessariamente mais chances de ter, não é porque eu tenho enxaqueca que eu tenho necessariamente mais chances de ter um AVC. São doenças diferentes, com causas, tratamentos diferentes, tá? O que acontece? Geralmente o AVC que o paciente da enxaqueca tem medo e as pessoas veem as correlações, é o hemorrágico, é aquele que sangra, né? É uma artéria que sangra dentro do cérebro. Então, a etiologia, a causa dessa doença, o tratamento, o acompanhamento são bem distintos. Só que sempre, por precaução e por recomendação mesmo de literatura, no início do diagnóstico de um paciente com enxaqueca, com dores de cabeça, eu gosto sempre de realizar um exame de imagem para ter certeza que não há nada. Todo mundo fica em paz, fica tranquilo. Então, nós sabemos que aquilo não vem de origem vascular cerebral, que seria o AVC. E aí nós ficamos em paz com isso. Se em algum momento a dor mudar de padrão, né, era sempre de um jeito, agora está de outro. Então, são momentos que a gente pode novamente reavaliar para ver se houve alguma alteração do ponto de vista vascular cerebral ou não. Mas não existe essa correlação direta. Tá bem, pessoal de casa. E começar a ter uma dor de cabeça assim frequente, não uma enxaqueca, né? Mas assim, de repente você começa a ter uma dor de cabeça recorrente. E isso já é um indício para você procurar um profissional. Se você está percebendo que essa dor, ela não é episódica, então ela acontece recorrentemente, já passou um mês, já passou 2 meses. Às vezes acontece da gente ter um momento de estresse no trabalho, em casa, né, a sobrecarga. Quando você senta e faz um exame de consciência, né, você, poxa, olha, eu estou usando tela demais, estou identificando que é sempre depois de usar telas. Se você corrige esse fator e fica tudo bem, ok. Porém, se você não conseguiu manejar esse fator, se a dor persiste, não custa, né? É de bom tom que você faça assim uma investigação para ficar tranquilo, até mesmo para receber uma orientação que talvez você não esteja conseguindo identificar por conta própria para resolver. Às vezes nem com o uso de medicamento, né? Mas uma mudança comportamental, assim como a Paty falou do tratamento natural, as medidas de relaxamento, mindfulness, o uso de alguns chás, o uso de certa quantidade de água no início de uma crise, a hidratação, controlar o consumo de cafeína, manejo do estresse, qualidade de sono, né? Tem várias coisas que a gente pode... Não mexe no cafezinho, né? Não mexe no meu café, mano. Não mexe no meu café. Não, mas eu tô com um hábito péssimo. Mas eu não vou deixar aqui explícito para os meus espectadores, não. Não, eu bebo muito café e pouca água, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho que mudar isso. Doutora, eu prometo. Da próxima vez que a gente se encontrar, eu já vou estar fazendo bonitinho. Eu quero. E, doutora Renata, me fala um pouquinho, quem é a Renata? Porque você é mãe, né? Sim. Você tem a sua própria fé também. Eu vejo que é uma pessoa assim, muito especial. Conta pra gente como que é a sua rotina, além do trabalho, você com as crianças, dá pra fazer tudo isso, né? A gente é super mulheres. Não, né? Não somos. Nós somos multifuncionais. Não somos. Paty, a Renata é uma sonhadora, né? Uma mulher idealista. Eu sou realmente muito ligada a Deus, à minha espiritualidade. Então a minha rotina, de forma geral, é ir à missa pela manhã, sempre que posso. Fico com as meninas no período da manhã em casa e procuro focar mais à tarde no consultório. Mas a gente sabe que assim, não é tão simples quanto parece, né? É muito mais desafiador, a nossa cabeça pensante sempre está ali, mesmo em casa, pensando no trabalho também preocupada com a casa. Mas eu acredito que se Deus nos concedeu esse presente de sermos mães, né? Se Ele nos deu essas almas para que a gente possa cuidar, para depois entregar de novo para Ele, Ele também vai nos capacitar. Então a gente faz o melhor que a gente pode, né? Dentro do que a gente pode, a gente sempre dá nosso melhor.
E com muita fé mesmo, acho que procurando sempre a orientação de Deus, a força, né, na nossa espiritualidade, nas pessoas que estão ao nosso redor também, uma rede de apoio fundamental para conseguirmos conciliar, né, da melhor maneira tudo isso. O mesmo Deus que te fez mãe te fez. Ele também me deu, ele também me deu esse dom. Hoje eu entendo muito isso, que já foi um questionamento, né? Nossa, mas será que é para eu continuar mesmo no consultório com as duas crianças? Eu tenho uma de 5 e uma de 1 ano e meio. Então a demanda é grande, né, lá em casa. Mas eu entendo que sim, que é um dom também, que é um talento que Deus me deu e que está dentro da minha responsabilidade multiplicar esse talento da melhor maneira possível. E vamos seguindo nessa fé, né, que é o que nos sustenta, na verdade. E a gente tem nossa última pergunta, que é: em que fase da metamorfose você se encontra? Você está no casulo, numa lagarta, está voando? Como é que está a Renata nesse momento? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, hoje ou daqui 3 anos, a resposta sempre seria a mesma. Eu sempre sinto que eu estou no casulo, como se eu sempre estivesse sendo preparada para a próxima fase, né? A minha sensação é sempre essa. E eu acho que é um espírito de aprendiz mesmo que a gente deve ter sempre. E acredito que sim, no casulo, sempre no casulo. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigada, gente. Muito serena, muito tranquila. Eu adoro essa energia. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com vocês. Eu vou lá. Eu te espero. Vocês também, viu, rapaz? A minha autopreservação é muito pequena. Eu preciso realmente olhar para isso. Eu acho que não sou pior, porque eu sou da área da saúde também, sou nutricionista. Então eu me cuidei, né? Era uma coisa empírica, eu precisava cuidar da minha alimentação. E gosto muito de esporte, faço musculação. Nossa, obrigada. isso facilita então, muito. Isso facilita muito, mas não é por acaso que isso aí tá ligado na saúde. Porque a gente, pra fazer um check-up, eu vou te falar. São anos, mas vamos resolver. Isso é do 7? Não, é do instinto, né? Meu instinto é sexual, social e o autopreservação é o reprimido. É um outro assunto aqui. Nossa, super interessante. Mas depois a gente conversa. E vamos para o próximo bloco, então, Paty? Não sai daí, a gente volta daqui a pouco com um convidado muito especial.